começa a ser a sementinha da identidade, aonde tu chama o bebê e ele atende. E ele já se reconhece. E aquele sinal sonoro tem sim a ver com ele. É um sinal que tem a ver com ele. Né? E para essas crianças que têm, né, lá no seu começo da identidade, né, tantas fragilidades na construção, né, tantas pedrinhas que estão faltando, o nome acaba sendo sim um ponto de muita referência. Né? Porque troca o tio, troca o cuidador, troca a cama, troca a roupa, troca a casa, troca tudo, mas o nome é um dos poucos fios que continua ao longo da história daquela criança. Né? Então, assim, também, né, a gente cuida muito e é muito contra a que essas crianças tenham apelidos nos abrigos. Né? Porque que se reforce muito o nome dela. Né? Às vezes os apelidos são até carinhosos, né? São cuidadosos, mas eles nem sempre, né? Na maioria das vezes, eles não ajudam a identidade daquela criança. Bom, acrescentar o nome, adequar a grafia, né? A uma questão mais... Né? Mas errasse o nome dele. Então, é um processo interessante, né? Então, sim, se recomenda que a criança mantenha o nome. Mas a lei, né, na verdade, ela se omite com relação a isso, né? Não está previsto, não é, cara, isso. Porque pela lei é isso, né? É qualquer nome. Ao contrário, eu tive um menino, ele tinha 9 anos quando ele foi para adoção, e apesar, né, também da gente trabalhar de que as crianças não fossem chamadas pelo sobrenome, né, porque a gente não sabia efetivamente, a gente não sabe ali no abrigo quem vai para adoção ou não, elas sabem o sobrenome, mas isso não é marcado, né, no cotidiano da criança. Mas era um menino que estava numa casa onde tinha um outro menino com o mesmo pronome dele. Né? Então, os dois eram Anderson, apesar de não serem chamados pelo sobrenome, ele sabia que ele era o Anderson Nascimento. Né? E quando ele foi para adoção, ele já tinha 9 anos de idade, e aí então a gente conversou, né? Com 9 anos, então a gente conversou sobre a mudança de nome, ele começou então a conversar com os pais sobre a mudança de nome, enfim, e que isso sim é uma coisa importante, é um presente, inclusive, né, que os pais dão para o filho, a sua herança, né, a sua sucessão. Né, mas ele ficou muito, para ele ia ser uma perda muito grande perder o nascimento. Né, porque aquele nascimento, ele tinha tido sim, né, um pai que não conseguiu cuidar dele, né, que não conseguiu proteger ele o suficiente, mas ele tinha uma boa marca interna deste pai biológico e ele queria continuar com o nascimento. E bom, e aí foi conversado com a família e bom, na verdade, como ele ia para a França, né, e a França tem um jeito todo diferente de lidar com essa questão dos nomes, né, as pessoas têm, os franceses têm 7, 8 nomes e na verdade se identificam só com um, e para ele aquilo era assim tão importante, tão significativo, então ele continuou, Anderson Nascimento Dupuy, e essa é a identidade dele. Foi acolhido, foi respeitado e continuou, então, inclusive, com o seu sobrenome. Foi um caso único que eu tive até agora, mas, né, para cada criança, é importante para marcar que para cada criança isso vai ter o seu significado. Né. Mais adiante, então, né, a gente fala da questão das crianças pequenas, da necessidade de identificação, e lá pelas tantas a gente vai ter os adolescentes que, ao contrário, vão ter a necessidade da marca da diferença. Né? E que daí é um outro desafio na construção
das identidades familiares é justamente suportar essa marca da diferença, né? E que daí tudo que a mãe faz é mico, e daí tudo que o pai faz é ridículo, enfim. Isso é também universal dos nossos adolescentes, né? E a gente tem as questões que são da identidade cultural, né? E que também são fortes na formação da nossa identidade, né? Bom, vocês estão ouvindo uma gaúcha falar, né? E que a minha marca cultural está até no meu jeito de falar. Tenho certeza que vocês percebem isso muito mais do que eu. Claro que soa diferente aqui na sala, né? Mas isso sim constrói também o nosso jeito de se relacionar com o mundo, né? Toda essa questão cultural, ela deixa sim marcas, né? Nas nossas questões subjetivas, né? Então pensando, né, na questão da adoção internacional, onde isso fica mais evidente, né? Eu me lembro é sempre uma grande surpresa para as crianças que vão para a Europa saber que lá não vão comer feijão e arroz todo dia, né? Bom, eu me lembro, eu tenho um menino que eu até tem uma reportagem que está gravada, né? A expressão dele assim, mas e daí não tem comida então, né? Porque para brasileiro não ter arroz e feijão é não ter comida, né? Não, é outra comida. Nem a gente às vezes consegue pensar bem como é que essa gente se alimenta, mas essa é a realidade e faz parte, né? A nossa realidade das entidades de acolhimento são crianças disponíveis para adoção negras. É só uma curiosidade, lá em Porto Alegre, pelo fato das colônias, né, serem de alemães, muito claros, como é que é essas crianças que vão para a adoção internacional? São claras? Assim, na verdade, durante muito tempo, né, e daí agora, né, com as determinações do Conselho Nacional de Justiça, isso só avalizou medidas que a gente já tinha tomado lá no Sul, né, porque para o resto do país, do Paraná para baixo, é visto como terra de branco, né? Então, vocês não imaginam o que eram os armários de processos que a gente tinha, de paulista, baiano, nortista, gente de todo o país, porque achavam que lá em Porto Alegre iam achar o seu bebezinho loiro de olho azul, né? Enfim. Estatisticamente, né, hoje a gente tem, assim, que também não são, as nossas estatísticas não são muito fidedignas, né, porque o nosso cadastro também, ele funciona bem em alguns lugares, outros nem tanto, né, mas assim, uma estatística grosseira, assim, né, que a gente tem é que é mais ou menos 50% de crianças brancas, 50% de crianças... Então, mas sempre existe a grande discussão, né? O que é ser uma criança branca, o que é uma criança com mistura de raça, isso sempre é uma polêmica. Uma das realidades que a gente tem é que, sim, nós temos uma grande maioria de famílias brancas pretendentes à adoção, né? E uma minoria de adotantes negros, né? Então, a nossa adoção interracial é de famílias brancas adotando crianças negras. Hoje a gente tem muito pouca criança, assim, mas de contar, de não encher uma mão de casos de adoção internacional por ano em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul até, eu diria. Né? E aí, porque sim, o nosso perfil hoje lá, né, no Rio Grande do Sul de pretendentes para adoção está muito próximo das associações internacionais. Então, na verdade, não precisa ir para fora, né? E as crianças para as quais a gente não tem família lá, a gente também não tem família fora, né? Que então são os grandes grupos de irmãos, as crianças com necessidades especiais, né? As crianças acima de 10 anos, de 8, 10 anos de idade, que aí então também não tem na Europa, não tem em lugar nenhum. Não. Então essa está sendo a nossa realidade. Não sei se vai ser abordado isso mais para frente, mas uma grande angústia que as pessoas que fazem parte do grupo, participam dos encontros, têm,
principalmente na adoção tardia, é se você sair na rua e encontra o passado dessa criança. Seja ele qual for, pai, mãe, um irmão mais velho, alguém que ele conviveu no abrigo, outro coleguinha de abrigo. E aí? Isso sempre sempre é uma questão a ser administrada, né? Então, hoje existe essa preocupação, essa prerrogativa, né, de que a criança possa ficar na sua comunidade onde ela nasceu, né? Então, o Cadastro Nacional, vocês já devem saber mais ou menos como ele funciona, né? Então, uma criança que nasceu lá em Porto Alegre, ela vai ser colocada para os casais de Porto Alegre, né? Uma criança que nasceu em São Paulo vai ser colocada, né, para os casais de São Paulo, enfim. Na maioria das situações isso é protetivo, sim, né? Porque sim, então ela está ali na mesma comunidade, as pessoas vão ter acesso às informações ali da comunidade dela, a família adotiva, né, vai poder se virar ali no local onde ela nasceu com maior facilidade, mas algumas vezes isso pode ser sim problemático, né? Então, numa comunidade muito pequena, né, onde né, a questão da identificação fique muito evidente, como você estava dizendo, o sobrenome, todo mundo, né, identificava. Isso, sim, né, constantemente pode colocar a criança numa situação de exposição. Né? Isso é sim um problema. Já tivemos algumas situações, e às vezes é importante, né, poder identificar crianças que podem ter um risco muito importante na sua exposição e de ela ser transferida, de ela ser, então, colocada em adoção num outro local. Né? Então, por exemplo, eu tive uma menina de 5 anos, e que era uma criança que mal podia ir para a escola porque ela tinha, a genitora era uma pessoa de altíssimo risco, né? Era vinculada ao tráfico e ela sequestrou a menina uma vez do abrigo, né? E tinha o risco constante do sequestro dessa criança. Né? Era uma coisa que não era fantasia nenhuma, era uma situação real, né? De que essa menina podia ser sequestrada a qualquer momento. Os cuidadores do abrigo não queriam sair com ela, todo mundo tinha muito medo, porque sim, era uma pessoa violenta, era uma pessoa perigosa. Então, essa menina não foi colocada em adoção em Porto Alegre, essa menina foi colocada em outra cidade, porque ia ser uma tarefa, né, hercúlea para esses pais adotivos aguentarem esse risco de sequestro o tempo inteiro. Então, vai para uma cidade vizinha, né, num outro ambiente, num outro local, né, para que isso não, para ajudar que essa criança fique menos exposta, né. Mas sim, numa pequena comunidade, isso às vezes pode acontecer, né, de estar circulando e encontrar com a tia do abrigo, e encontrar com alguém que conhece, né. Então, em se tratando de crianças maiores, isso depende muito de criança para criança, o que isso efetivamente vai significar na vida dela, né? Porque tem crianças que vão se sentir muito ameaçadas com isso, né? Porque é como se esse passado ficasse batendo sempre na porta de novo, né? E tem crianças que não, né? Então, depende muito da experiência anterior da criança, depende muito das experiências que ela teve com aquelas pessoas, né? Então, às vezes, as entidades de acolhimento ficam muito chateadas conosco, né, do juizado, porque assim, vocês levam embora e não deixam nem as crianças virem mais visitar a gente. Não, olha, gente, não é que a gente não deixe, é que realmente a criança não quer nos ver mais, entende? Existe, às vezes, um sentimento até de traição, assim, das equipes que sim, que se dedicaram, né? Quantas vezes eu já ouvi aquela frase assim, pois é, quando eu estava lá todo sarnento, quase morrendo, era feio, esmilinguido, vocês me deram. Aí que eu tratei, curei, tá bem gordo, bem forte, aí vocês levam embora, né? Esse é o sentimento, às vezes, de perda de quem dedica uma vida cuidando dessas crianças, né? Mas a gente precisa trabalhar na retaguarda de poder realimentar essas pessoas de um outro jeito, né? Porque, bom, criaram, trataram, estão bem gordos, bem fortes, então são do mundo,
que bom, né? E muito provavelmente só porque vocês conseguiram fazer isso que eles estão saindo bem, né? Então, tem esses dois, é difícil, né? A gente poder compor e poder dar uma definição mais exata, assim, é bom que volte, não é bom que volte. Para cada criança isso vai ter um significado diferente, né? Isso vai ter uma repercussão diferente. E em cada momento da vida dela também isso pode ter uma repercussão diferente, né? Então, entrar em contato com essa sua história de origem vai ser diferente, vai ter conotação diferente, vai ter expectativas diferentes de acordo com o ciclo vital que estiver essa pessoa, esse adotado. Então, bom, enquanto a gente aqui, né, ao longo da nossa discussão, a gente está sempre falando e todo o tempo, né, vocês, a maioria ainda com filhos pequenos, né, construindo essa identidade de família, né, construindo essa história juntos. Isso é um processo que está no momento dessa construção da identidade enquanto filho, enquanto família, né, enquanto ser adotivo ou não, o quanto isso vai fazer mais relevância ou menos relevância na vida de cada um, vai depender de como vai ser feita essa costura, né, ao longo da história dessa criança. E sempre que a gente, né, enquanto profissional que trabalha nisso, né, recebe uma demanda, né, a respeito, recebe um questionamento, né, a respeito de informações da família de origem, a respeito da história dessa criança, é preciso que a gente tenha muito cuidado com relação a essa demanda, né, de poder entender, principalmente, assim, em que momento de vida está essa criança, esse adolescente, esse adulto, né? Por que estão buscando isso agora? Quem está buscando e o que estão buscando? Né? Então, são 3 perguntas básicas, assim, do que está, por que essa pergunta está me chegando agora? Então, em que momento de vida essa demanda está aparecendo, né? Quem está trazendo essa demanda? Isso é para responder a quem, atender a quem. E o que efetivamente essa pessoa, o que eles precisam saber? Qual é a informação efetivamente que estão buscando? E a gente começou a aperfeiçoar um pouquinho esse trabalho da busca às origens e começou a acompanhar mais esses casos. Quando eu comecei a trabalhar no juizado, além de 18 anos, e as primeiras cenas que eu assisti, né, de adultos indo saber do seu processo, foram coisas que eu era ainda jovem, recém-formada, para mim foram traumáticas. Né? Porque, então, a primeira vez eu assisti, era um rapaz de 20 e poucos anos, né, sentado no corredor, com uma pilha de papéis desse tamanho, todos já quase podres ali, amarelos, e uma criatura debruçada naquela pilha de papéis, aos prantos, sozinho, no corredor. E aí eu cheguei no cartório e disse, mas quem é aquela pessoa? O que está acontecendo, né? Ah, não, ele pediu para tirar o processo do arquivo e aí o cartório lida com papéis, né? O cartório fez o que ele tinha que fazer, foi lá, tirou do arquivo, entregou, ligou para o senhor, tá aqui, pode ver. E entregou aquele troço, era uma bomba na vida daquele homem, né? Entregou no colo dele, né? E ele estava lá lendo no corredor. Né? Até que então, né, eu e as colegas, não, peraí, só um pouquinho, não pode ser assim. A coisa não pode funcionar assim. Então, nós precisamos dar um contexto para esse momento de vida. Né? Porque é importante entender quando essas demandas aparecem. Né? Bom, quando isso aparece, né, na infância, quando isso aparece na adolescência, é importante que isso venha, e está lá previsto na lei, né,
que isso venha